pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós temos aqui a psicóloga Luciane Piccolotto, que vai conversar com a gente, então, sobre psicologia, sobre as tendências nesse mercado, né? Na verdade, a gente vai pedir para ela começar se apresentando, né? Contar a história dela, como é que ela chegou na psicologia, né? Como é que é o teu trabalho hoje aqui em Santa Maria. E aí a gente vai indo a fundo. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou psicóloga, né? Eu sou formada há 23 anos, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Mais especificamente. Sou terapeuta cognitiva, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Sou professora também, então eu fiz especializações, né, na área hospitalar, fiz especialização em terapia cognitiva, mestrado, doutorado, e comecei na área acadêmica junto praticamente no início assim, da minha vida profissional, já iniciei o mestrado e logo em seguida entrei na área acadêmica também, né, como professora, nessa abordagem, né, na psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma linha específica, né, dentro da psicologia e que é a mesma que eu trabalho no consultório. Eu vim para Santa Maria fazem uns 10 anos, eu acho, mais definitivamente, assim, eu fiquei um tempo entre Porto Alegre e Santa Maria, em função, inclusive, tem a ver com a terapia cognitiva, né? A gente começou, então, eu me formei, comecei o mestrado, comecei a dar aula na PUC, foi na UBRA, na PUC, em Porto Alegre, e aí, em seguida, a gente começou com alguns cursos nessa área de terapia cognitiva, que foi crescendo e se transformou num curso de especialização a nível de pós-graduação em terapia cognitiva, e depois de ter algumas turmas em Porto Alegre, saiu, né, da capital e veio uma primeira turma em Santa Maria. Então, formou uma primeira turma de especialização em terapia cognitiva aqui na cidade de Santa Maria. E a partir daí desculpa, só já vamos explorando. Claro. Essa especialização só para pessoas formadas em psicologia? Essa especialização até hoje, né, ela existe, o Cognitivo, a instituição hoje, né, que tem esses cursos, é para profissionais da psicologia e médicos psiquiatras, que são as profissões que podem ser psicoterapeutas, né, atuar em psicoterapia, né? Então, é direcionada a especialização em terapia cognitiva é direcionada para médicos e psicólogos, né? Existem outros cursos de ciências cognitivas, por exemplo, que aí é para outras áreas da saúde e da educação, assim, que tem alguma parte assim próxima com a terapia cognitiva, né? Então são para outras áreas. E esse curso ele começou, né, e depois foi se expandindo, veio para Santa Maria, depois foi para outras cidades do estado e depois do Brasil, assim. Então foi crescendo, né? Hoje olha, tem muitos alunos, muitos terapeutas cognitivos formados pelo Instituto Cognitivo, que é a instituição, e de 2018 para cá iniciou na modalidade EAD também, e aí depois veio a pandemia, né, e a psicologia passou por toda uma transformação, tanto na clínica como no ensino, a questão online, digital. E aí hoje a gente tem alunos, né, em todo o Brasil e fora do Brasil também, que são profissionais, psicólogos que estão morando fora, fazem, né, especialização, tem a facilidade de ser online. Também a questão do online, profissionais da psicologia que trabalham em outros países podem atuar, né, no Brasil, podem atender online seus pacientes brasileiros, né, se eles têm um CRP, um registro no Conselho Federal ativo. Então, facilitou muito, né, tanto o ensino como a divulgação da psicoterapia, né? Então, meio mistura, assim, o ensino e a prática clínica, porque eu comecei a minha vida profissional, eu me formei em psicologia e me tornei professora, né? Então, acabei me direcionando bastante para essa área do ensino, da psicoterapia cognitiva, que é a minha prática. Que tu comentou que é o que tu fez no teu TCC, enfim, finalização de curso, tu já foi para essa área. Isso, durante a graduação, né, na minha época ainda não tinha essas disciplinas de terapia cognitiva, estava muito no início na grade curricular. Eu comecei a estudar por fora, buscar e me inserir em alguns grupos
que estava começando um movimento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é muito forte a terapia cognitiva. Teve nomes importantes assim que foram para os Estados Unidos, foram os primeiros a fazer as formações no Instituto Beck, né, que é onde começou, quem criou a terapia cognitiva, é o Aaron Beck, que faleceu o ano passado, assim, né, deixou um legado. E então tinha um grupo muito forte que começaram os cursos, os primeiros congressos, e aí eu já fui estudando, ainda na graduação, fui fazendo esses cursos fora, e o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão do curso, aí fiz o mestrado num grupo que estudava terapia cognitiva também, e aí começou as mudanças nos currículos acadêmicos de graduação em psicologia. E aí começaram a chamar os psicólogos que Que tinham já tinham, mestrado nessa claro. área. Então, eu e todos da minha geração começamos a dar aula assim, nos cursos de psicologia nessa época. Luciane, para quem nunca ouviu falar em terapia cognitiva, assim, o que tu poderia, de que forma tu poderia sintetizar, né, explicar como que funciona esse tipo de terapia e também comparando com a psicanálise, assim, o que a pessoa pode esperar de uma abordagem de outra, assim. A terapia cognitiva, né, então, ela teve um grande boom, assim, vamos dizer, no Brasil na década ali, de 70, 80, mais ou menos. Foi criada pelo Aaron Beck, né, que ele ele é dos Estados Unidos, era dos Estados Unidos. Hoje a filha dele, a Judith Beck, está à frente assim do instituto. E porque ele fazia pesquisas, enfim, de modelos de psicoterapia que fossem eficazes, né, e funcionassem, trouxessem resultados a curto prazo, né, tivessem um custo relativamente baixo e pudessem ser comprovada a sua efetividade. Então, fazia pesquisa para o governo, né, para as pessoas terem acesso à psicoterapia. E ele estudava vários modelos de intervenções para tratamento de pessoas com depressão. E aí, a partir daí, começou a observar, o Albert Ellis, era um outro pesquisador importante, assim, que deu início, começaram a observar que algumas coisas de outras abordagens que estavam sendo estudadas funcionavam, outras não. E a partir daí ele criou um modelo. Então, a psicoterapia cognitiva, ela não tem um modelo teórico único, ela reúne teorias de várias áreas, inclusive de outras, por exemplo, da psicologia cognitiva, que estuda o funcionamento da mente, né, e o processamento da informação, das neurociências, tem influência da filosofia, da própria psicanálise, do humanismo, que é uma outra abordagem, porque ele foi, então, mesclando várias teorias e criou um modelo de intervenção, que é a terapia cognitiva. E o que ela difere bastante, então, é nessa prática, assim, na forma de entender o sofrimento, no caso da depressão, tem crenças, tem esquemas lá que vêm da história de vida da pessoa, das experiências ao longo da vida, que foram, então, se formando e levam a pessoa a ter uma visão negativa de si, do mundo, do futuro, que é a depressão, no caso, que é um modelo da depressão. Que é um pouco diferente, por exemplo, da visão que a psicanálise tem. E, na prática, ela é um modelo que trabalha com empirismo colaborativo. O empirismo colaborativo é um dos pontos importantes, que o terapeuta e o paciente eles trabalham como um time, assim, em conjunto. Então, para ter o empirismo colaborativo, para o paciente participar ativamente do processo de psicoterapia, ele precisa entender, ele precisa ser psicoeducado, né? Então, ele precisa se empoderar, né, do que é a terapia, conhecer os princípios, né, entender os conceitos. A gente usa muita metáfora, né, a gente chama de psicoeducação, essas mini aulas que a gente acaba fazendo, às vezes ensinando os conceitos, para o paciente poder colaborar e participar ativamente. Então, ela é um modelo direcionado mais para o presente, com foco mais na resolução de problemas, estratégias, desenvolver habilidades para a resolução de conflitos e para diminuir o sofrimento. Também eu falei da origem filosófica, né? Porque parte, assim, uma ideia de um conceito filosófico lá do estoicismo, da representação mental, que as pessoas não sofrem pelos fatos em si, mas pela interpretação que fazem dos fatos, né? Então, essa é uma frase, assim, da filosofia lá do Epícteto, que ela resume a ideia, assim, do que é a representação mental, o que faz eu sofrer, a forma que eu interpreto uma situação,
que eu represento uma situação, é que vai fazer com que eu tenha, então, uma emoção desagradável, que mude o meu comportamento. Que, às vezes, para uma outra pessoa, não vai ter o mesmo resultado, o mesmo efeito, aquela situação. E isso tem a ver com a minha história vivida, com as minhas vivências, com as minhas experiências desde a infância, porque a terapia cognitiva leva em conta o passado, ela trabalha no presente, mas o resultado desse presente, o que acontece hoje no meu presente, tem a ver com toda a minha história vivida. Então, a gente não vai questionar o passado, a gente vai questionar o presente, mas como esse passado influencia no meu presente. Legal. E, Luciane, a gente manda umas perguntinhas, né? Aham. Umas tarefinhas de casa para os convidados. E eu achei bem interessante que tu pontuou ali o quanto evoluiu essa questão da abertura das pessoas em relação ao cuidado com a saúde mental, mas que ainda existem barreiras, né? Ainda tem alguns tabus em relação a isso. Como que tu enxerga isso acontecendo, assim, tipo, aqui na cidade, por exemplo, que é a tua área de atuação aqui no mercado? É uma coisa bem... mudou muito, né? Nos últimos anos, acho que teve um marco importante, assim, que foi a pandemia, né? Que já vinha um movimento, a psicologia já tinha sido autorizada, os atendimentos online já estavam acontecendo. Eu acho que em 2015, por aí, teve as primeiras resoluções, depois em 2018, agora eu já nem me lembro as datas exatamente, mas em 2020, ali, com a pandemia, se tornou a única alternativa, ao menos por um período de tempo. E aí o Conselho, né, flexibilizou, então, né, os processos para fazer os atendimentos online se facilitaram muito, e surgiu essa possibilidade de intervenção. E com isso deu uma grande visibilidade, né? Porque tipo, a psicologia entrou na casa das pessoas, né? Literalmente, assim. E claro, mais todas as restrições e as dificuldades enfrentadas pelo isolamento social, né? A gente fala numa quarta onda, né? Já numa quarta onda da pandemia, que é a questão da saúde mental, né? Que as consequências de todo esse período assim, de isolamento e tudo mais. Então, a psicologia ganhou esse espaço, a psicoterapia começou a ser vista como uma possibilidade de prevenção também e de buscar um recurso antes que se instale, muitas vezes, uma patologia, né, mais complexa, que precise de uma intervenção, talvez médica, né, mais intensa, mas ainda, né, precisa evoluir mais. Originalmente, a psicologia começou, né, com essa ideia de prevenção, de acompanhar o desenvolvimento. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, a psicologia foi para os consultórios atender transtornos mentais, né, diagnósticos. E eu acho que agora está voltando um pouco também essa ideia original, de além de tratar transtornos mentais, porque é também uma dos trabalhos que o psicólogo está apto a realizar, né, atender as demandas dos diagnósticos em saúde mental, mas também aquela pessoa que quer se conhecer mais, que quer prevenir, que tem ansiedade, mas não tem um transtorno de ansiedade, que tem sintomas, né, emocionais, ou que quer melhorar a questão da regulação emocional, que a gente fala muito, mas não tem um diagnóstico, né, em saúde mental, a buscar. E isso tem aumentado, assim. Eu acho que Santa Maria tem acontecido isso, assim, a gente está trabalhando muito, os psicólogos estão com muita demanda, assim, no consultório, e também em outros lugares, assim, isso é uma coisa que a gente tem visto, assim, acontecer, e atingiu várias camadas sociais, né, porque psicoterapia no Brasil, agora existem convênios, né, alguns convênios e alguns serviços públicos que estão inserindo o trabalho do psicólogo, mas psicologia no Brasil sempre foi um serviço mais particular, privado. Então, tinha um público que fazia terapia, né? E tinha um público que ainda não tinha tanto acesso. E isso aumentou, assim, os números pós-pandemia mostraram, assim, que essas pessoas começaram a ter acesso, né? Isso foi uma atitude de governo e tal, durante a pandemia, de abrir isso, de Eu tornar acho que isso a mais... procura, né, a demanda que começou a surgir, acabou que convênios, que Tiveram empresas, que... que várias Uhum, frentes, assim, se mobilizaram. O governo também, então, teve vários programas, né, de atendimento, assim, que inseriram as práticas, assim, de porque acho atendimento. que uma das estratégias, né, durante a pandemia era, tipo assim, ó, né, Isso. tem que cuidar da saúde mental, e eu acho que realmente foi um diferencial, né, várias pessoas que a gente conversa, o isolamento
Foi realmente intenso. Aqui em Santa Maria até acho que a gente não sentiu tanto como grandes centros, né? Eu tenho amigos que moram fora e tal, que eles não podiam ir na esquina, né? E aí realmente tu não ter um suporte, né? E ao mesmo tempo até que teve a telemedicina, acho que tudo se tornou Isso, mais... a telepsicologia, a A telemedicina. telepsicologia, né? Eu acho que tu já Uhum. tá ficando mais fácil esse contato, assim, e realmente se torna muito mais acessível o tratamento, digamos assim, né? Porque às vezes as pessoas têm o impeditivo também, mas eu vou ter que ir até a Exato. clínica, né? Ou vou Uhum. perder um tempo. Não, ali tu tá ali, tu tem uma É. hora de conversa, né? Eu acho que... Exatamente, mas ficou mais acessível. E outra coisa que aconteceu também na minha área, né, na psicologia em especial, mas eu acho que na psiquiatria, na medicina também, que os psicólogos aí foram atrás, foram estudar, assim, logo no primeiro mês ali, nos primeiros semanas de isolamento, que as pessoas viram que não iam conseguir voltar para o consultório, né, rapidinho, assim, e com muitas restrições, e os pacientes também, as pessoas com medo e não querendo ficar sem terapia, a gente se deu conta assim, não, vou ter que encarar e ir para online, mesmo quem tinha alguma resistência. E aí os psicólogos começaram isso, eu mesma, assim, pelo cognitivo, a gente fez, assim, acho que teve umas 15 turmas, assim, no primeiro mês, a gente chamou, assim, foi uma supervisão, né, e aí tinha psicólogos de tudo que era lugar, assim, tinha profissionais que estavam, tinha uma aluna que estava em Boston, ela disse assim, eu tô aqui isolada, fechada em casa, a gente não pode sair nem para nada, assim, e ela estava de madrugada, pelo fuso horário e tal, participando ali de um grupo que a gente organizou, né, e foi para dar um suporte para os psicólogos se organizarem para começar os atendimentos online. Então, alguns professores que já estavam mais experientes nessa área, né, foram, e a gente organizou isso, teve várias turmas, então também os profissionais se movimentaram para aparecer mais nesse mundo virtual, assim, né, acompanharam essa tendência. Claro que foi meio, obrigatório nesse momento, mas ajudou muito, porque também a psicologia é muito conservadora, né, então qualquer coisa mais inovadora não é todo mundo que gosta, né, tem os que gostam, que são os primeiros a se arriscarem, né, na inovação, mas tem os que têm um pouco mais de receio. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem já estava um pouco mais familiarizado e já tinha ido assim para isso foi dando um suporte e aí todo mundo aderiu, né? E hoje é muito difícil a gente encontrar um psicólogo que não trabalhe online também. A gente chama assim, eu sempre falo que eu sou uma psicóloga FI digital, né? Que a gente fala físico e digital. E é tranquilo. Hoje, por exemplo, eu atendi presencial, aí depois eu estava na frente da webcam atendendo uma online, depois voltou uma presencial. Então, é uma coisa que a gente se adaptou, né? Mudou muito, mas também favoreceu. E isso deu uma visibilidade, né? E aumentou muito também a procura, né? Tornou acessível. Luciane, falando então dessa questão da telemedicina, teleconsulta, tu também colocou ali pra gente que tu pensa, né, em inserir novas tecnologias, algumas coisas no teu serviço, assim. O que tu poderia nos contar aí de novidade, de diferente que você pretende trazer pro teu consultório? Abrir um leque assim de possibilidades de intervenções, porque na verdade não é uma nova modalidade, não é uma nova abordagem, é uma nova modalidade de trabalho. Então, exatamente o que a gente estava prevendo, né, durante esse período que ficou exclusivamente online, que a gente voltaria também pro presencial, mas jamais seria era uma coisa, uma curva que só ia subir, né, um gráfico que só ia subir. Então, o digital, né? E o que aconteceu, está acontecendo exatamente isso, que cada vez a gente tem mais recursos para trabalhar, para usar as tecnologias, tanto de forma online, à distância, como presencial também, assim, recursos de realidade virtual, por exemplo. Então, hoje, que é uma das coisas, né, que eu estou trazendo assim, para o consultório, é os softwares e as possibilidades de fazer o trabalho com realidade virtual, por exemplo, para exposições, para várias situações, para tratamento de fobias, para fobia de altura, fobia de animais, exposições até para situações de desempenho, por exemplo, para ambiente de prova, de avaliação. E isso hoje a gente pode fazer na realidade virtual. As avaliações também neuropsicológicas, tem vários testes, várias avaliações, baterias assim de testagens que podem ser feitas online também. Então, facilitou também para isso, que era algo que já se tinha, assim, estava andando, e vários aplicativos, assim, para registro de emoções, de pensamentos e tudo.
também está sendo usado. Esses softwares, eles substituem, às vezes, exposições reais que a gente tem que fazer em alguns tratamentos, né? Então, as fobias, né, em especial, é um medo, né? E a pessoa tem, claro, todo um programa de tratamento, mas tem uma fase que é de exposições, que é os enfrentamentos gradativos, e aí tem, né, uma programação feita para isso. Que na terapia cognitiva a gente usa muito de sair do consultório, ou o paciente faz entre uma sessão e outra como uma tarefa, e agora a gente tem a possibilidade já bem consolidada Que legal. Adorei. Nossa. Muito legal. Sim, é isso a Aham. gente trazendo para o universo, né, da arquitetura e Ah, tal. A não. gente já tem os ambientes 3D que tu entra e tu anda. Exatamente. Aí quando vê tem uma cobra no meio da... Isso, exato. E imagina se colocar por uma... imaginação uma pessoa que tem essa Claro. fobia já tem, imagina numa realidade virtual, Que né, que tem legal. todo um Não, daqui a pouco o contexto. metaverso também tá o paciente, Sim. né? Uhum. Em outro país e ao mesmo tempo tá dentro do consultório também, né? Já Por que tem não? alguns psicólogos mais Olha inovadores, aí. assim, que gostam, já se aventurando no metaverso também, Muito assim. legal. Eu gosto de inovação, então eu sempre vou, assim, né, deixo ali, alguns testam inicialmente, depois eu vou atrás, assim. Sim, que bacana. Aham. E, Luciane, falando um pouquinho também sobre o teu trabalho, né? Tu trabalha com o teu esposo, o Maurício, né? Isso. Que é aham. psiquiatra. E como que é vocês dois trabalharem juntos? Como que funciona a questão desse trabalho que vocês desenvolvem à frente do Instituto? Se puder compartilhar aí um pouquinho. Assim, é uma coisa que foi acontecendo meio naturalmente, né? Porque, na verdade, eu sou psicóloga há menos tempo que eu tô com ele, né? Ele também é psiquiatra há menos tempo que a gente se conheceu por outros caminhos, enfim. E, por acaso, né? Fomos para a mesma área. E, claro que aí a gente começou um trabalho junto, inicialmente dividindo o espaço da clínica, em Porto Alegre. Depois começaram, então, esses cursos. Ele também é terapeuta cognitivo, ele foi vice-presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, é diretor do Instituto Cognitivo, e quando iniciaram esses cursos, né, essas primeiras turmas, eu fazia parte, né, fui uma das cofundadoras, e junto com um grupo de professores, um deles é o Maurício, a gente começou a trabalhar, então, junto no cognitivo, né? Hoje eu sou professora, supervisora, e ele é diretor, né? Eu faço parte do grupo de professores e supervisores. E a gente tem uma parceria, assim, e tem muita troca, acaba sendo colegas, não é colegas de trabalho, colegas de área, né? Porque tem as profissões, não são... Mas a gente sempre conseguiu lidar muito bem, assim, não é cada um desenvolveu, assim, as suas... se direcionou dentro da vida profissional, assim, bem independente, ao mesmo tempo que algumas coisas a gente trabalha em comum. Então, nunca interferiu. Até porque era uma coisa que eu sempre pensei, assim, desde do início, assim, que acaba... o marido é psiquiatra, então eu me lembro de ter conversado assim com várias outras colegas que tinham essa mesma situação, então vai facilitar, vai ter mais acesso ou alguns encaminhamentos, e era uma coisa que eu não queria, assim, era um desafio, na verdade, não ser a esposa do fulano ou, eu vou encaminhar para a esposa do doutor, né, alguma coisa assim, eu vou convidar, e eu queria ter a minha, né, identidade profissional, e ele também, acredito, né. Então, é uma coisa que a gente sempre teve, assim, esse cuidado, assim, que eu acho que por um desejo dos dois. E vocês dois são... tu não é natural de Santa Maria, né? Não. Ele era daqui? Nenhum Também não. dos dois, E olha. como é que vocês vieram não, parar é uma em Santa- coisa assim, o Maurício nasceu em Porto Alegre, né? A família dele é de lá, os pais dele, todos, né, sempre moraram lá, mas tinha raízes perto da minha cidade. Eu nasci em Paraí, vocês não devem conhecer, talvez tu conheça, porque tem uma região assim de basalto, e então várias coisas de pedras é dessa cidade. Mas a minha família, bem Vegnu, é de uma cidadezinha chamada São Domingos do Sul, que é onde chegaram os primeiros imigrantes, né, da época. E a família, os avós dele moravam, né, agora falecidos, em Casca, que é a cidade onde os meus pais moravam quando a gente se conheceu. Né? Então, ele ia para lá nas férias e tal, a gente acabou se conhecendo nessa cidade. Depois, né, eu estava no ensino médio, eu me mudei para Porto Alegre e aí ele morava lá. Daí, então, a gente se aproximou mais e começamos o relacionamento. Então, depois a gente veio para Santa Maria, até a primeira turma do cognitivo e a clínica também aqui,
o irmão dele veio morar em Santa Maria, né, e é advogado, enfim, trabalhar aqui. E aí a gente acabou conhecendo, vindo para cá. Daí sempre teve essa questão do ensino muito forte, né? Que em Santa Maria muitos alunos fizeram parte das primeiras turmas de especialização em Porto Alegre, eram psicólogos daqui de Santa Maria. Psicólogos, psiquiatras também. Então, sempre teve um público, né? E aí começou esse interesse, assim, pela cidade. E ficamos um tempo, né? Indo e vindo, até que depois a gente foi se transferindo para cá. Hoje meus filhos são santamarienses, assim. Quantos filhos tem? Tenho dois. Um nasceu em Porto Alegre, né? Que é o mais velho, mas a Sofia nasceu aqui já. Já é daqui. Legal. E agora nos conta um pouquinho, né? Vocês são investidores do Vita, né? Então a gente estava conversando antes da questão, né, de como trazer um pouco dessa tua visão para quem vai estar dentro do Vita, né? Porque a gente conversou muito sobre a questão de burnout, como é que isso é visto, e principalmente dentro da classe, né, das pessoas que trabalham com saúde, os médicos, psicólogos, enfim. O Vita foi uma coisa, assim, que chamou, assim, eu acho que aquilo que eu falei antes, né, da inovação, assim, porque acho que tem essa característica, assim, inovadora, né, que tudo que oferece, assim, o espaço e a proposta mesmo, né, do empreendimento, de reunir várias possibilidades, mesmo sendo um centro de saúde, né, que é numa região, né, estratégica, assim, da localização de serviços de saúde, é um dos principais objetivos, mas com todas essas outras possibilidades. E também essa questão do espaço, né? Eu acho que os aspectos, né? E aí voltando de novo para a questão da pandemia, uma outra coisa que a gente mexeu em tudo, né? Mexeu no trabalho, mexeu nos casamentos, mexeu com adolescente, com criança, com pessoas mais velhas, com a forma como a gente se relaciona com várias coisas, e inclusive com os ambientes, né, físicos mesmo. O home office, né, o mundo do trabalho se transformou, e hoje a gente precisa desses espaços que a gente chama híbridos, né? Uma hora eu estou trabalhando numa tela, numa webcam, e uma hora eu estou com uma pessoa, né, na minha frente. E na área da saúde, isso foi muito significativo. Na psicologia, né, como eu estava falando antes, foi uma transformação. E nos primeiros momentos ali, a gente viu como isso ficou pesado também para os profissionais, né? Tanto que a área da saúde é uma das campeãs da síndrome de burnout, né? Que é um dos profissionais mais afetados já é um trabalho que tem uma pressão, tem uma sobrecarga e tudo mais. E o ambiente físico mesmo, além do ambiente das relações e tudo mais, também influencia. Né? Então, tu poder ter um espaço onde tem toda uma proposta, assim, da questão da iluminação, do verde, né, da paisagem, que é uma das coisas que o Vita oferece, além das facilidades, né, de tu ter um serviço ali, de tu conseguir chegar fácil, porque às vezes toda aquela função, né, para chegar no lugar, para parar, para isso, para aquilo, e daí tu tem que sair dali e ir correndo para outro lugar, e tu conseguir reunir isso no mesmo espaço, é algo que vai também mas cuidar da saúde de quem cuida. Sim, acho que é uma coisa bem importante, porque se transformou, né? Os ambientes de trabalho, a gente fala espaços anti-burnout, tem isso, assim, de tu poder sair ali do teu espaço de trabalho e ter ali um lugar agradável para sentar, para conversar, para tomar um cafezinho ou para receber alguém que não seja ali na tua mesa de trabalho, no teu... Então, isso é uma coisa também que é um aspecto que chama atenção, né? E que eu acho que é um diferencial para a saúde mental, assim, falando da minha área, né? Acho que é uma coisa que agrega muito, né, desse espaço. E sem falar da visibilidade, assim, da questão né, da integração com outros serviços, né? Aquilo que eu falei da psicologia ter entrado, assim, para o mundo cotidiano, né? E participar de vários ambientes. Né? Acho que ajuda mais ainda a quebrar esse tabu, né? De procurar serviços de psicoterapia, serviços de saúde mental. Que legal. Não, pode falar. Não, pode falar, Cris. A pessoa fala, né? A gente fica pensando. Não, mas é que não, e era isso que a gente estava falando antes. A gente tem realmente eu, né, falo por mim, assim,
Tanto que eu te perguntei, não, mas já começa explicando o que Que é é? a psicoterapia cognitiva, porque a gente tem esse tabu, assim, não, mas eu vou lá, vou sentar num divã lá e vou ficar divagando e falando e tal, mas e aí vai vir o que eu tenho que fazer, né? Como é Já que tem esse medo já, a gente já tem esse é um receio. preconceito, porque você Uhum, criou, né? A gente tem esse claro. imaginário, assim, né, do que é E que tem que ter um diagnóstico, né? Um transtorno, alguma coisa assim, mas para poder procurar sim. também, E né? daí isso fecha muito com o que a gente falou no nosso último podcast junto com a Dai, né? Que era a questão de como as pessoas estão tendo esse autocuidado, né? Com Isso, elas. Então, isso. e o autocuidado não é só estético, não é só ir na academia, não é... E daí, então, daí começa na parte da alimentação e daí vem muito agora fechando com tudo isso a questão da saúde mental, né? Exato, exato. E acho que isso também foi uma coisa que deu, né, abriu os olhos, as pessoas estão muito mais voltadas para esse bem-estar, né? E aí exatamente o que você está falando, não é só aquela coisa grandiosa ou estética, ou... Não, o autocuidado para dar deve ser cozinhar, né? É fazer o que te traz bem-estar. Sim. Né? Então, às vezes, é uma pausa, é conversar com alguém. E aí, poder ter acesso a isso num mesmo ambiente, assim, lugares, espaços que proporcionam isso é o que a gente chama hoje de espaços anti-burnout, né? Espaços de trabalho anti-burnout, que é ter as possibilidades, assim, de tu estar te divertindo, tu tá trabalhando, tu tá dando uma relaxada num mesmo ambiente ou com fácil acesso, né? A gente troca o ambiente ali com rapidez para poder ter esses momentos também. Às vezes é ficar sem fazer nada, um autocuidado, né? Dar uma pausa. A Dai comentou sobre isso também, né? Olha como tá bem casado esses podcasts, né? E, na Incrível. verdade, uma coisa que é uma... A terapia cognitiva que eu falei ali no início, ela é assim como começou a terapia cognitiva, né? Hoje está na terceira onda, que a gente chama, né? Dentro no meio profissional. E ela tem uma associação uma integração, que é uma característica da terapia cognitiva, com outras questões, assim, com mindfulness, por exemplo, com a terapia, tem terapia cognitiva baseada em mindfulness, então usando práticas de mindfulness, tem protocolos validados, assim, então tem um protocolo de terapia comportamental dialética com mindfulness, e tem uma clínica lá da criadora desse modelo que os pacientes fazem a terapia e tem sessões de yoga, de meditação dentro do próprio ambiente, assim, na mesma clínica. Então, e um protocolo estruturado, sabendo o que tem que fazer, porque a terapia cognitiva também tem essa característica dela ser empírica, né? De ser modelos validados, assim, pesquisados, por isso que ganhou também bastante aceitação, né, no meio. Então, é uma coisa que tu sabe que funciona, em outras Sim. palavras. Né? E tu vê mais, de repente, quem busca a terapia cognitiva é uma outra faixa etária? São pessoas mais jovens? Ou... Porque agora tu ficou falando disso, né? De yoga, mindfulness... São coisas que a nossa geração acho que está um pouco mais conectada com isso, né? Eu Não acho sei. que é uma coisa que, assim, ó, a psicoterapia, eu vejo que sempre teve, assim, os dados, vamos dizer, falam que as mulheres procuram mais e tal, mas eu acho que tem cada vez mais se diversificado, assim, eu vejo pelos psicólogos que eu faço supervisão, e às vezes são de vários lugares, assim, então tem pessoas mais idosas, tem pessoas adulto jovem, né, pessoas na meia idade, tem homens e mulheres, assim, até eu também tenho, é bem parelho, assim, os pacientes que sexo masculino, feminino, e teve um aumento bem importante de procura depois da pandemia e por crianças e adolescentes, né? Isso é uma coisa que está se vendo, assim, todos os eventos, congressos, está se falando muito isso de como tem aumentado a procura, né? E se a gente for pensar 2 anos ali, né, que mudou muito o ensino, mudou tudo. Muitos eram crianças, saíram da pandemia adolescentes, né? Assim, mudou uma fase do desenvolvimento, que para um adulto já não, às vezes não é tanta diferença, mas tu ter 13 anos e depois tu ter 15, né? É uma 12, 14, né? Passou por uma transição ali num período de isolamento, que mudou a forma de estudar, mudou os contatos com os amigos e tudo isso. Então, agora tem tido, assim, uma repercussão bem importante. Teve alguns diagnósticos também que mudaram e que agora saiu o novo manual diagnóstico, né, dos transtornos mentais, já saiu em inglês, agora vai sair no Brasil. E aí foram acrescentadas algumas patologias. Uma delas é a síndrome de burnout, que agora é codificável, então
Antes não era um diagnóstico, né, que tinha um código, enfim. E mais alguns outros, assim, que foi se observando que foi consequência desse período, assim, da pandemia, né? Luciane, E aí diversificou a procura. uma pessoa bem ansiosa que está nos ouvindo, por exemplo, tem interesse em buscar a terapia cognitiva, até por querer um resultado imediato, né? Alguém que é mais imediatista. Em termos de prazo, digamos assim, que a gente sabe que muitos terapeutas, mas não tem prazo, não tem né, prazo de duração, enfim, do processo. Mas é uma abordagem mais seria mais adequada para quem busca algo mais papum, assim, mais direto? Tem, assim, a gente tem bem claros algoritmos, né, que a gente chama. Então, qual é o padrão ouro, né? Qual é o tratamento de escolha para déficit de atenção e hiperatividade, para depressão, para um transtorno de ansiedade. E a gente sabe que tem protocolos que tu pode... eu tenho uma fobia de altura e eu preciso viajar de avião daqui 2 meses ou daqui 1 mês, né? Bom, a gente vai ver dentro daquele protocolo ali e dá para trabalhar isso para a pessoa daqui 1 mês, daqui 2 meses, né, no número X de sessões, conseguir enfrentar esse medo, né? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o objetivo bem definido e aí ver qual, então, o protocolo, né, o tratamento mais indicado. Focando naquilo, né, a gente sabe, olha, 12 sessões, 15 sessões, 16 sessões, a gente tem modelos bem claros para isso. Isso é Então, legal, né? Porque daqui a pouco alguém dá um tá com prazo, uma situação pontual. pontual, né? Que não necessariamente a pessoa tem um transtorno, tem algum diagnóstico, mas que ela pode procurar para tentar resolver aquela coisinha ali. Isso é uma coisa bem importante, que também, como surgiu com os diagnósticos, a terapia cognitiva depressão e um tratamento para depressão, né? Sempre baseada nos transtornos. Mas aí, com o tempo, né, foi, né, evoluindo, e hoje a gente fala do que se chama terapia baseada em processos. Então, tu não tem uma fobia, né, mas tu tem sintomas de ansiedade. O que a gente vai fazer? Qual é o protocolo que eu vou usar se tu não tem fobia e eu tenho protocolo para fobia? A gente usa processos da psicoterapia que são validados, que são empíricos, para aquele problema que tu está apresentando. Então, usa as mesmas técnicas, né, as mesmas intervenções para aquela tua demanda. Eu tô com um problema no relacionamento, uma dependência emocional, alguma coisa assim. A gente vai ver quais os processos de psicoterapia que podem ser adequados para essa demanda. Então, a gente tem modelos e que a gente vai adaptando conforme a demanda que o paciente traz, que não precisa seguir um protocolo único, porque não tem um transtorno, né? E isso é uma vantagem. Eu vejo, né? Eu sou suspeita para falar, mas é uma vantagem da psicoterapia, porque, né, tu não vai prescrever uma medicação, tu tá fazendo uma psicoterapia, né? Então, é uma intervenção. E aí eu não preciso de um transtorno para me beneficiar de uma intervenção, né? É que nem tu ir lá fazer a massagem ou aquilo que a gente falou, o autocuidado. Tu vai ter uma sessão lá que é para te manter bem, algumas né? sessões para me manter bem, em algumas questões que eu quero trabalhar. Exige também um pouco mais do profissional, porque aí tu precisa ter uma flexibilidade, conseguir trabalhar assim e também conhecer mais, né? Porque tu precisa lançar mão de várias, né? Tem que ter mais até criatividade, né? E dar conta do que tu precisa para aquela demanda, porque quando tu tem um diagnóstico, tu fecha ali, daí tu segue, né? E hoje em dia, os teus pacientes, tu acha que são mais esses que tu tem um acompanhamento, né, sei lá, de anos, ou são casos mais pontuais? A gente sempre fala que tem 2 grupos de pacientes, aqueles que vêm porque já tem até um diagnóstico, né, que às vezes foram encaminhados por um outro profissional, por um psiquiatra, né, pelo médico, ou que já sabem, já pesquisaram, já viram, e aqueles que querem fazer uma terapia para melhorar, para se conhecer mais, para prevenir até, que é uma coisa que está muito também em alta, e eu acho que está bem variado, assim, a terapia cognitiva tradicionalmente, por ter iniciado assim, né, como eu falei, com os transtornos e tudo, ela acaba sendo a escolha quando tem um diagnóstico, né? Então, o médico prescreve, a gente trabalha muito com tratamento combinado, que é a psicofarmacologia e a terapia cognitiva, né? Então, o paciente vai no psiquiatra e faz terapia
com o psicólogo, né? Faz as duas coisas junto. Então, muitos pacientes vão no psiquiatra, fazem a avaliação, começa o tratamento farmacológico e o psiquiatra, não, mas tem que fazer terapia também. E aí, dependendo do diagnóstico, eles já sabem que o indicado é a terapia cognitiva. E tem aqueles que vêm, assim, mais espontaneamente por autoconhecimento e tudo mais, que é um grupo que não tem, assim, um transtorno, mas que querem essa busca, assim, por melhorar, por potencializar, então, acho que está bem... Agora aumentou essa demanda de pessoas que querem a terapia para melhorar, assim, que vêm, que não querem mais deixar aquilo e não querem chegar ao ponto daquilo, né, ser um transtorno, algo assim mais preventivo até. Luciane, uma outra coisa, né, para quem tem preconceito, daqui a pouco, né, que não conhece bem o trabalho que tu desenvolve, tem pessoas que se deparam, às vezes, em consultórios de psicólogos que não falam, né? Ah, sentei, fui lá e o psicólogo ficou me olhando e... Não aconteceu comigo, tá, gente? Não, comigo... Não. Eu até dos bastidores estava contando da psicóloga que eu ia antes e, meu Deus, fantástica. E falava de igual para igual. E veio muito ao encontro do que tu estava falando, Luciane, de ser um trabalho colaborativo, né? Então, acho que tem que ter esse... né? Tem que ter essa sintonia, tem que ter, porque senão só um vai falar e a troca, e em que momento isso vai acontecer. Então, como que funciona isso para quem está nos ouvindo e daqui a pouco quer procurar saber mais sobre a terapia cognitiva? Tu vai falar com o paciente, tu vai ficar olhando lá. Eu acho que esse é o maior medo, né? Tá por lá, mas o que eu vou falar? É um dos grandes medos. As pessoas dizem, os pacientes dizem, eu não sabia o que eu ia dizer. E às vezes depois de uma consulta, porque é 1 hora, né? Geralmente 50, 60 minutos. Eu achei que eu não ia falar, né? E aí a pessoa... Porque, claro, a gente fala, né? Não é um modelo que o terapeuta fica em silêncio, né? E o paciente fala. Mas claro que tem toda uma estrutura, uma estratégia, né, nessa conversa que a gente chama do diálogo socrático, precisamente. Então, o estilo da conversa é de uma forma que tu vai... tem esse nome, diálogo socrático, porque vem da filosofia mesmo, né? Uma das principais formas de comunicação dentro da TCC, onde tu vai questionando o paciente de forma que ele comece a pensar sobre o que ele pensa, né? A entender o que é desenvolver uma habilidade que a gente chama habilidade metacognitiva, né? Eu penso e eu pensar sobre o que eu penso, né? Eu questionar o que eu penso, porque parece tão simples e é tão, né? Depois que tu aprende é fácil, né? Mas a gente fica automaticamente ali com os pensamentos na nossa mente, influenciam na nossa emoção e no nosso comportamento, mas a gente não se dá conta, né? Então, o diálogo na terapia cognitiva, ele tem essa forma de ser conduzido. E, claro, e a outra coisa que acontece é que a gente explica, né? O Beck dizia, né, que um bom terapeuta tem que gostar de ser professor também, assim, porque ele vai acabar dando mini aulas, assim, tu vai explicando os conceitos, tu vai explicando como é que é o processo de terapia. A gente explica tudo, o que é a terapia cognitiva, se faz um diagnóstico, a gente explica esse diagnóstico, né, como é que explica os sintomas. Então, tem bastante diálogo também por isso. Dificilmente um terapeuta cognitivo vai falar pouco. Olha aí, a Luciane vai falar, a gente não procura. Não precisa ficar com medo de sentar lá na frente. Ai, meu Deus, o que eu falo agora? E ainda a Luciane é muito professora, né? Então, ela tá seguindo bem o que o Beck falou, indicou. Né? A gente fala... e acaba isso também favorecendo que o paciente não tenha dificuldade do que dizer, porque vai ter as perguntas, né? E os comentários pontuais. Aí tem uma estrutura também essa sessão, né? A gente faz... claro que isso não é uma coisa rígida, mas a proposta é que tenha início, meio e fim a própria sessão, né? Porque não é toda semana ou a cada vez que começar de novo, né? Não, tem um fio ali condutor, então a própria sessão ela tem início, meio e fim. O que a gente vai falar hoje? Tu vai dá feedbacks, né? Faz pequenos resumos, pede feedback. Então a gente tem uma estrutura que favorece essa. Sim, né? Isso que tu falou é bem Podem legal. existir os silêncios, né? Sim. Não tem problema, porque às vezes vai acontecer e saber também deixar os silêncios e interromper na hora certa e também não ser um silêncio angustiante também faz parte da habilidade do terapeuta, né? Então a gente tem Legal. Luciane, nos conta um pouquinho mais da tua
parte acadêmica, né? Porque sim. tu nos contou que já desde que se formou, então já deve ser quantos anos que tu tá à frente de É, turmas? eu me formei há 23 anos e 2 anos depois eu comecei a dar aula, que foi o tempo do mestrado, né? Então, hã, eu eu comecei, né, me formei e já comecei na clínica, né? A clínica demora um pouco, a clínica é lenta, assim, é uma coisa que eu sempre até comento com os alunos, demora um pouco para se consolidar. Hoje eu acho que favoreceu tudo isso, né, essa visibilidade, o online, porque hoje se o psicólogo se forma e tem um computador, uma webcam, ele abriu uma clínica, né? Então, assim, um espaço com privacidade, né? Então facilita um pouco. E aí, como eu já me formei, eu fiz um pós em psicologia hospitalar e junto com esse pós eu comecei a fazer um mestrado na PUC, nessa área da TCC, que eu já estava interessada. E logo que eu terminei o mestrado, me chamaram na UBRA, né, que surgiu vaga para essa área da terapia cognitiva. E aí isso, claro que foi ser professora na graduação, né, em psicologia, acabou ajudando bastante, assim, porque dá uma visibilidade. Hoje é uma coisa muito mais comum, né, pessoas começarem a dar aula cedo, mas na época que eu comecei a dar aula foi uma primeira leva, assim, de novos professores, faziam anos nesses cursos, que eram os mesmos professores, né, eu dei aula, eu fui colega das minhas professoras na época que eu fiz a faculdade. Aí eu fiquei um tempo na UBRA, depois eu dei aula na PUC, em Porto Alegre, no curso de psicologia. Depois tem uma faculdade que é em Taquara, a Facate, que ela é toda voltada para terapia cognitiva, toda a graduação. Então, praticamente todos os psicólogos e professores dessa área também deram aula lá. Tem a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que é uma associação, né? Um órgão assim de classe dentro da área que tem o congresso, né, brasileiro a cada 2 anos. Teve um primeiro grupo de terapeutas certificados pela FBTC, que eu acho que foi em 2010, por aí. Então, eles convidaram os primeiros terapeutas que começaram a divulgar a terapia cognitiva no Brasil e tal. Então, teve um primeiro grupo de 80 e poucos profissionais que eu faço parte. E agora, a cada 2 anos, tem uma prova de títulos, assim, para fazer parte de terapeutas certificados pela Federação Brasileira. Então, tudo isso foi, né, junto com a clínica, foi essa parte como professora, como supervisora, que é uma outra coisa muito comum, assim, de profissionais começarem a atuar e procurar supervisão com professores ou psicólogos mais experientes e tudo isso. E os cursos de pós-graduação, né, no Brasil inteiro, assim, porque aí tinha um final de semana era em Salvador, o outro era em São Paulo, o outro era em Porto Alegre. Então, acaba que também, né, no meio profissional, com profissionais formados, eu comecei a dar essas aulas. Hoje tu diria que é 50% o teu... Hoje eu tô mais quase clínica. Não tô mais clínica, eu acho mais clínica, mas na verdade, assim, eu continuo dando aula no pós-graduação e supervisão na graduação e a clínica. Mas a clínica, né, claro que aí com o tempo foi ficando mais forte, né? Então, tomando um tempo maior, assim, né, da minha prática. Acho que meio que as duas coisas. O que aconteceu que foi como professora foi mais rápido, para chegar assim num. Aí depois eu vim para Santa Maria, daí eu dou aula na FISMA aqui, fiquei um tempo na UFSM como professora substituta, onde eu fiz doutorado aqui em Santa Maria. E aí acabou que isso, como professora, foi também divulgando e aparecendo mais o trabalho na clínica, né? Mas foi muito rápido essa carreira acadêmica, assim, né? De sala de aula. Luciane, quem cuida da saúde mental dos outros, assim. Bem importante, né? Aham. E os psicólogos também fazem terapia, né? Os terapeutas também fazem terapia. É uma coisa importante, assim, isso, e super recomendada até. E é muito difícil, em algum momento, assim, né, o terapeuta não procurar terapia também. Com colegas, enfim. Hoje facilitou bastante o online, né? Porque daí tu pode procurar um colega que tu não tem um contato tão próximo, assim, não é um amigo íntimo,
né? Tu não trabalha junto e, né, e tu pode fazer terapia. Mas além disso, né, as supervisões, a mentoria, né, que hoje tem se chamado, mas assim, elas também têm um pouco essa função, porque ela é diferente de uma aula, onde tu só fala de coisas técnicas, né, mas também das demandas, das angústias, das questões que surgem, né, de consultório, de vida profissional, que acabam, é uma mistura, né, entre uma terapia e exato. Então, são coisas que vão alimentando, né, também e cuidando da saúde mental de quem cuida, que foi uma coisa também que ficou, né, bem necessária com toda essa demanda, assim, principalmente com o online, assim, que aqueles primeiros momentos ali foi bem do isolamento, da procura, assim, foi bem complicado, assim, para dar conta da demanda e fazer toda essa mudança, né? Sim, que afetou todo mundo, na verdade, né? Sim. Todo Exato, mundo, porque de ao uma forma mesmo ou de outra. tempo tu também tu não podia, tem o teu papel de cuidador, mas tu também estava vulnerável, né? Tu estava passando pela mesma situação. Então os pacientes queriam saber também como é que tu estava, como é que estava sendo, tua família. Até assim, as pessoas estavam trabalhando em casa, né? Então, mais uma vez, o espaço físico, como foi importante, assim. Então, às vezes, as pessoas, tá, mas e como é que tu faz com um filho, com isso, com aquilo, né? Então, tudo isso, Sim. Luí, nos conta um pouquinho mais de ti, assim, né? O que fora todo esse trabalho, esse envolvimento, né? Tem alguma curiosidade, algum hobby? Ai, olha, eu nem sei. Eu gostei que nas Trabalho, respostas ela colocou que ela coloca em prática tudo também da terapia cognitiva para sim. organizar a agenda, para gerenciar tempo. Com né? certeza, é verdade. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu testo, né? Uso várias estratégias, né? A gente sempre... É uma coisa muito comum isso, né? A gente também usar as estratégias com a gente mesmo. E aí, eu sempre mas tu usa? Sim, né? Eu acredito, funciona, como é que eu não vou usar? Então, as coisas de gerenciamento de tempo, de organização, de lidar com, às vezes, questões de procrastinação. Claro que não tem como a gente não identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, até por ter passado já por psicoterapia e mesmo pelo estudo, né? Então, eu sei as minhas dificuldades, eu sei que eu sou mais da prática, muitas vezes a questão mais burocrática não é o meu, né? Eu vou procrastinar, então tem que ter toda uma organização para aquilo não ficar para depois e acabar não sendo feito. E principalmente, assim, de começar a priorizar. E aí eu acho que entra um pouco a questão pessoal, assim, do tempo, de escolher, né, quais as demandas que eu ainda preciso e tenho que dar conta e quais as que eu posso ir delegando ou que eu posso já não aceitar, dizer não, né, e poder, para ter tempo, assim, por exemplo, para a família, para ficar sem fazer nada, né, para atividade física, para outras coisas que às vezes a gente acaba deixando. Acaba sendo difícil, às vezes, principalmente com a clínica, tu fechar a tua agenda para viajar, por exemplo, né? Então tem que ter tu pensa às vezes em cada um dos pacientes, em como, né? Então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E hoje eu acho que eu consigo já lidar bem melhor, assim, com essas questões assim de trabalhar um pouco menos, de conseguir ter um limite, né, mais claro mas antes, assim, por muito tempo, tinha um espaço na agenda, né? Era Vai marcado indo. alguma coisa, assim, né, de trabalho e tudo. Hoje já eu consigo gerenciar um pouco melhor isso. Não, mas eu atravessei a pergunta da Cris, agora voltando à Voltando. curiosidade da vida pessoal, né? Eu quis dizer da parte que tu seguia a tua Eu nem estratégia. sei que criança, minha vida é um livro aberto, né? Como diz assim, não tem uma vida normal. Diz uma amiga minha, mas tu é bem normal, né? Porque é psicóloga, né? Não vai ser. Olha, não sei, assim, já falei, né, que eu não sou daqui, eu sempre brinco, né, que na verdade todo mundo me chama de Luciane Piccolotto, eu sou Luciane Benvenu Piccolotto, é o sobrenome do meu marido que acabou sendo encurtado, porque o meu sobrenome é um pouco complexo. Uma coisa que eu, depois também de um tempo, que eu pensei assim, como é que eu me tornei professora, né, e eu gosto bastante, assim, desse meio acadêmico e de lidar com as pessoas e de estar nesse meio. E aí depois eu já sabia, mas me dei conta, assim, o meu bisavô, ele era professor, né, o Benvenu, Frederico Benvenu, ele era um imigrante italiano que chegou nessa cidadezinha, né, em São Domingos do Sul,
e ele lia para os imigrantes que não eram alfabetizados as notícias da Itália. Tem toda uma história bem legal. O nome da escola é o nome dele, então, e tem vários professores na minha família, assim. Meu pai não é, mas vários dessa família, assim, que tem essa. Então, acho que é uma coisa que veio um pouco também da minha origem, né? E não só da questão acadêmica. Né? E agora, se algum plano para futuro, o que tu tá Hum, vislumbrando, né? eu acho que agora é, assim, implementar esses novos projetos profissionais, assim, essas coisas que vão facilitar um pouco também e suprir uma demanda que, de repente, pode diminuir o tempo, né, de atendimento, o tempo também de acesso, assim, até o meu tempo também, né, de poder dar conta, assim, e diminuir um pouco o tempo de trabalho, porque, ao mesmo tempo, o trabalho na psicologia é muito individualizado, muito personalizado, né? Então, a gente tem que estar ali disponível, né? Naquele período de tempo. Então, isso acaba demandando bastante, né? A gente tem que trabalhar muito, assim. Então, a ideia de poder usar esses recursos, né? Nesses projetos que eu tenho, para otimizar mais o tempo, né? Uh, não tenho assim, acho que não, né? Mas na verdade já essas mudanças assim já é uma coisa que foi acontecendo, né? E surgiram essas coisas novas. E aí eu já achei que já estava num momento assim, não, agora eu vou seguir, né? Nesse caminho. Então acho que é mais voltado para isso, assim. Eu quero ampliar um pouco mais a questão das supervisões, da mentoria, porque daí também se tornam. Eu já não tenho mais assim uma disponibilidade muito grande de horário, né, de tempo para dar conta da demanda, da procura. Então, acaba sendo as fontes de encaminhar os profissionais que eu encaminho, né, os pacientes que me procuram, que eu não posso atender, ou até para aulas, né, indicações e tudo, sempre são os profissionais que fazem supervisão, ou que são meus alunos, né, que acabo indicando. Então, eu quero ampliar um pouco isso até para ter, né, essas possibilidades assim de novos nomes nas indicações que surgirem. Que bacana. Lu, e como que tu enxerga o Vita, né? Tu enquanto investidora, assim, o que que tu imagina que o Vita vai trazer também de inovador ali para aquela região? Eu acho que vai ser um diferencial, né? Que já é, assim, por toda a proposta. E eu acho que vai dar mais visibilidade ainda, vendo, assim, pela minha área, assim, pelos cuidados em saúde mental. Eu acho que vai integrar mais ainda, né? E tornar acessível, dar um acesso mais facilitado para as pessoas que procuram bem-estar, que procuram cuidar da saúde de uma maneira integrativa, né? Que é uma outra, até uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, que tudo, que olhar para a saúde seja dessa forma hoje, né, já buscando uma prevenção, um cuidado integral e não aquela coisa tão, né, né, só a especialidade cuida disso e não olha para as outras áreas, né, então acho que o Vita traz essa possibilidade até isso mesmo, né, já esse projeto todo, né, que tem antes da inauguração, mas, assim, do empreendimento e tudo, de estar mostrando, né, tudo que vai oferecer, assim, acho que é o grande diferencial, assim, né. Legal, não, a gente Muito está legal. super contente aí, olha, não, viu? Nem Tem sei isso que a gente quanto tempo que a vai gente falando, se foi. empolga. Lu, não, mas assim, ó, muito legal, né? Eu disse para ler, eu acho que vai ser uma aula mesmo, porque como eu te disse, eu queria, né, estava super curiosa com o que tu trabalhas e também entender como a gente está alinhado, né, nessa questão de isso que tu falou agora de, né, integração e tal e saúde mental, eu acho É que vai ser verdade. é algo que os profissionais, né, da nossa cidade merecem e principalmente também o paciente, o cliente final, né, que vai poder Exatamente. usufruir de... É a facilidade, o facilitar, né, para o cliente, assim, para o paciente, né, a gente também chama de cliente, né, embora tenha ainda uma força, assim, de falar paciente, mas a facilidade, né, porque a gente tem isso, acho que não é novidade para ninguém da área da saúde, a demanda, né, que vem de outras cidades, né, isso é uma característica que logo que eu comecei aqui em Santa Maria eu percebi, vem a família inteira, às vezes, né, para o consultório, para fazer um exame, vem várias pessoas junto e eles
de poder ter um espaço, né, agradável, poder circular ali, ao mesmo tempo não precisar ir para outro lado da cidade, né? E isso também é uma coisa que eu acho que vai facilitar bastante para todo esse público que vem para Santa Maria, né? E para as pessoas daqui também, né? Perfeito. Isso aí, né? Nossa, muito obrigada aí pelas contribuições, por tudo. Né? Com certeza quem está assistindo aí, quem está nos acompanhando, que seguiu aí com a gente Que na seguiu na live, live. e vai que tão seguir até o fazendo? Não, e final. muito interessante o Insta, né, da Luciana. Então, quem quiser seguir é Luciana Piccolotto mesmo? Luciane Piccolotto. 2 Cs. Aham. Tá, pessoal, para quem quiser seguir é muito legal, porque tem várias dicas, né? Tem dicas para quem está começando a trabalhar. Isso a gente nem falou, né? Os jovens empreendedores, aí mentoria da carreira. Olha aí, ó. Né? Então, assim, tem muito assunto bacana lá. Então, a gente convida todo mundo a seguir ela, né? E a continuarem nos assistindo aqui no Vita Talks, né? Que está sendo uma experiência muito legal da gente aprender sobre diversas áreas e compartilhar tudo isso com vocês, né? Muitas coisas que às vezes a gente nem sabia que tinha ainda, né? Que tinha em Santa Maria, essas inovações aí que a Luciane vai trazer. Então, né? Nos acompanhem, continuem nos seguindo, curtam, né, a nossa página, se inscrevam no Spotify e vamos nos encontrar no próximo episódio em breve, tá bom? Muito obrigada. Valeu e envie feedbacks aí também.